Galera, essa semana eu cheguei à conclusão que eu tenho que começar a fazer algo que geralmente eu não faço, que é reler os meus quadrinhos. Por exemplo, né, vocês devem ter visto, eu fiz um vídeo apaixonado pelo Thunderbolts e agora eu parei para reler então o Superman Paz na Terra, que a Panini está republicando, né, nesse formatão. Eu já vou falar mais sobre isso, né? Um dos objetivos desse vídeo, além de trazer uma resenha, é comparar esse quadrinho com outras publicações. Vocês vão ver que, cara, é muito grande. Mas sobre a ideia de fazer a releitura, então, eu lembrava do Paz na Terra, né? Beleza, um quadrinho desenhado pelo Alex Ross, então a arte é linda, tinha roteiros do Paul Dini, que é o cara inclusive da animação dos anos 90 do Superman, então, sabe, são bons criadores. Eu sabia que o Clark ele estava enfrentando a fome na história, mas eu não lembrava o quanto, sabe, é uma obra inspiradora. Gente, é muito bonito. É o tipo de quadrinho que me dá vontade de reler todo ano para lembrar, sabe, como faz para ser um ser humano melhor. Eu vou começar com a parte que eu sei que tem muita gente, né, na curiosidade. Ok, sabemos que Paz na Terra é grande, mas o quão grande é essa versão da Panini? Bom, primeiro, é o mesmo tamanho da edição da Abril, que a editora publicou em 99, a diferença é que tem a capa dura. Então é levemente maior, mas, gente, é uma experiência única ler o quadrinho nesse tamanho. Até porque, assim, fazendo um comparativo, percebam que ele é maior que a edição absoluta dos maiores super-heróis do mundo. E por que eu peguei exatamente essa edição absoluta? Porque o Paz na Terra, ele faz parte desse encadernado da Panini. Aqui tem também, por exemplo, o Batman Guerra ao Crime. Acaba sendo uma experiência bem mais completa. Aqui, ó, peraí, deixa eu achar a capa do Paz na Terra. Então, sim, é o mesmo conteúdo. E até se a gente colocar na ponta do lápis, galera, é muito melhor comprar essa edição absoluta dos maiores super-heróis do mundo, que dá para encontrar por um preço legal, assim, né, dentro da perspectiva, tem muito desconto, do que pegar o Paz na Terra. Considerando que, ok, aqui tem muito mais histórias na proporção. Tá, mas vamos nos atentar a esse experimento. Percebam que sim, é maior, ó, dá uma olhada, ó, vaza um pouquinho aqui na lateral e a altura também enfim, é superior. Então, é mais alto que uma edição absoluta. Comparando agora com o quadrinho em formato americano, esse aqui é o Something's Killing the Children. Ó, na prática, ele é o dobro de um tamanho americano, ó, repara. Aqui encaixa direitinho o Something, e aí a parte de cima, beleza, é basicamente o dobro. Até me perguntaram se era tão grande quanto o Quarteto Fantástico do Alex Ross. É bem maior, gente, percebam, é bem mais alto. E eu vou fazer um comparativo com o mangá, né, que tem mais ou menos aí o tamanho de uma edição da DC de bolso. Tá, mas deixa eu falar um pouco sobre a experiência de leitura, né, o quão legal é ler nessa versão. Bom, galera, é infinitamente melhor do que a edição absoluta, né, no sentido de, pô, muito melhor, muito mais leve, muito mais fácil de manusear, porque por mais que ele seja um livro bem grande, ele deve ter umas 72 páginas, ele é bem leve, bem tranquilo, e do ponto de vista de apreciar a arte de Alex Ross, lógico que é muito mais legal assim, né, dá uma olhada no tamanho disso. Sendo bem sincero com vocês, eu peguei essa nova versão da Panini para realmente mostrar no canal, para fazer um review, né? Eu queria ver, né, os detalhes em geral sobre ela. E, bom, se vocês querem saber, é exatamente o mesmo conteúdo. Até os extras são iguais aos maiores super-heróis do mundo. Então, literalmente não tem nada de superior, fora, né, o tamanho e a facilidade de ler. Mas eu acabei achando legal, assim, sabe? Acabou sendo uma edição que, beleza, eu peguei mais para apresentar aqui como conteúdo, mas talvez isso fique na minha coleção. Tá, peraí, calma. Eu esqueci de algo. Tem um detalhe a mais que não tem na edição anterior da Panini. Deixa eu só mostrar o quadrinho como um todo, aproveitar o momento. Ó, tem essa mão com essas sementes aqui, e vocês vão entender, lendo a história, que faz muito sentido. Aí tem essa página aqui de apresentação bonitona, né, com o título ali. E eu acho que, tá, aqui são os agradecimentos e também os créditos. A tradução aqui é do Elcio de Carvalho. Eu já comentei, né, Paul Dini e Alex Ross, e tem um diferencial nessa nova edição, isso não tem lá no Maiores Super-Heróis do Mundo, que é um texto é um editor da Panini Itália, o Marco Rizzo. E, galera, falar pra vocês que esse texto, ele é muito bom. Vamos lá, isso é algo que eu já critiquei muito na Panini, no sentido de que, galera, gibi tem que ter texto, é bom que tenha uma introdução que justamente prepare o leitor pro que tá acontecendo, e às vezes a Panini ou não tem texto, ou quando vai ter um texto, gente, o texto não serve para nada, sabe? Sei lá, tu pega o Epic Collection do Capitão América. O texto de introdução não explica o momento do Capitão América no gibi, sabe? Tipo, o personagem, ele aparentemente está morto no começo da história. E aqui não.
Esse Marco, ele foi atrás de biografia, ele pesquisou, tem aquele livro do Alex Ross, né, acho que é Mythologic, alguma coisa assim. Ele foi atrás desse livro, ele traz uma entrevista, um trecho de uma entrevista com Alex Ross, onde o cara explica, né, que o objetivo dessa história era ser uma metáfora tanto para Jesus Cristo, quanto para os Estados Unidos, né, com a ideia da América de esquecer que o objetivo dela é inspirar as pessoas e começar a intervir nos outros países, né? Eles dizem que a ideia não é criticar a política externa norte-americana, mas também um pouco, aparentemente, né? Tá, para finalizar aqui a introdução do quadrinho, vocês sabem que é uma publicação original de 1998, então quando o Superman estava completando 60 anos de existência. Em 99, venceu 2 prêmios Eisner, um como melhor álbum e outro como melhor desenhista, pro melhor, acho que é pintor, talvez, artista multimídia, para o Alex Ross. E curiosidade, a Abril publicou no Brasil em 1999 e em 2000 venceu o HQ Mix de melhor edição especial. Vamos lá, para começar o meu comentário, primeiro atentem, gente, para essa capa linda do Alex Ross, né? Basicamente Superman nos olhando de cima, é um pouco a ideia do grandizaço Superman, né, que mostra o Clark sentado nas nuvens aqui, ele está nos olhando, então é o Superman cuidando da gente. Aqui a ideia é muito simples, a gente tem o nosso querido Homem de Aço tentando salvar o mundo da fome. Sim, ele começa na verdade salvando uma pessoa que está desabrigada, ali no meio do Natal, uma situação terrível, e a ideia vai crescendo aos poucos, ele se propõe a começar a redistribuir o excedente de comida dos Estados Unidos. Então, ele vai para... Ele não fica só ali na América do Norte, né? Ele começa a visitar outros países. Então, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro aparece aqui no meio do quadrinho. E eu não vou falar muito mais para não estragar, porque eu acho que a graça a gente vê, né? Será que vai dar certo esse plano do Superman? Galera, e o começo do quadrinho é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó, percebam que temos um jovem Clark Kent aqui com seu pai na fazenda. Aí ele aprende uma bela lição. Não vou dar muito detalhe, aí corta, ele tá carregando um pinheiro para fazer o Natal das pessoas felizes. Detalhe, o quadrinho ele é um livro ilustrado, tá? Ele não é exatamente um quadrinho, né? Então, mas eu não acho que isso é um problema, assim. Eu demorei um bom tempo para ler os maiores super-heróis do mundo, porque eu pensava, deve ser só um jeito de mostrar a arte do Alex Ross e era isso, sabe? Porque, afinal, é um livro ilustrado, não um quadrinho. E eu vou falar para vocês que eu me arrependo muito, porque, eu não me arrependo, ok? Mas eu poderia ter lido antes, assim, porque, cara, é muito, muito legal. Detalhe que todo o quadrinho ele é narrado em primeira pessoa. E eu acho que essa parte é legal de destacar. Tá? No livro Pense Nisso, do Chuck Palahniuk, ele fala um pouco sobre, ele analisa, né, as formas de narrar uma história. E, gente, a ideia de todo o quadrinho ser narrado em primeira pessoa, ou seja, é o Superman nos contando a história, isso faz tudo funcionar muito melhor. Porque, primeiro, tá, isso, aspas aqui do Chuck Palahniuk, né, ele cita o quanto a narração em primeira pessoa dá mais autoridade para a história, então a gente tá vendo o cara que quer salvar o mundo nos contando, e ao mesmo tempo nos traz a gente consegue ficar mais perto do Homem de Aço, a gente entende melhor os pensamentos dele, a gente se compadece com, sabe, toda essa parte meio melosa do quadrinho. Eu acho que não ia funcionar se a gente não estivesse dentro da cabeça do Superman e vendo o tamanho do problema. Pô, acho que todo mundo aqui gostaria que não existisse mais fome no mundo. E a gente começa a analisar, ok, quais são as possibilidades? Percebam também que em boa parte do quadrinho, o Alex Ross, ele procura, sabe, enquadrar o Superman de baixo para cima. Então é como se fosse um deus, sabe, chegando. Então nós somos pequenas baratas ali e vem o Superman nos salvar. Então esse ângulo destaca isso. E ao mesmo tempo tem essa ironia, né? Porque, ok, as pessoas do quadrinho enxergam ele como uma divindade, mas ao mesmo tempo o Paul Dini nos coloca dentro da cabeça dele. A gente sabe que ele não é exatamente um super deus que consegue tudo, sabe? Ele tem dilemas que nós também teríamos, sei lá, não sei se eu teria, né, se a gente estivesse no lugar dele. Para terminar, vamos lá para uma informação que eu acho que pouca gente sabe, mas o Alex Ross, ele pegou as 64 páginas desse quadrinho, fez um leilão, eu não sei exatamente a data ali, acho que deve ter sido final dos anos 90, começo dos anos 2000, angariou 81 mil dólares e doou essa grana, né? E entre as entidades tem, por exemplo, a Unicef. Então percebam que é um quadrinho onde o Superman está engajado numa causa nobre e o Alex Ross, né, fez a mesma coisa, né, e procurou ajudar ali do jeito dele. Galera, o que eu vou dizer para vocês, tá? É lindo do começo ao fim. Se você puder, leia o Superman Paz na Terra. Até eu não cheguei a comentar, mas a gramatura dessa edição é um pouco mais... as páginas são um pouquinho mais grossas, assim.
Então é uma experiência muito legal, aqui ó, o Superman combatendo a fome no continente africano. Claro, também ressaltando o seguinte, né, Panini errou no time, né, sei lá, não que o filme do James Gunn já esteja fora de cartaz no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas, pô, podia ter saído um pouquinho antes, podia ter saído mais perto da estreia, né, quando o filme já tem um mês, eu acho, que eu vi o Superman, mas ainda assim eu vou falar pra vocês que eu acho que foi um acerto. Deixe um comentário aqui embaixo, vocês consideram um clássico Paz na Terra? Cara, eu não tenho dúvida, sabe, relendo, eu não cheguei a me emocionar, mas eu fiquei, sabe quando tu se sente inspirado? Foi isso que aconteceu comigo, tá? Lembra de apertar no botão do like e até o próximo vídeo, tá? Valeu, valeu.